O que são os polímeros? Os polímeros são macromoléculas de hidrocarbonetos formados por monômeros, ligadas covalentemente. A sua massa molar varia de 10 a terceira a 10 a sexta grama-mols. Os polímeros são constituídos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Como são produzidos os polímeros? Os polímeros, primeiramente, são monômeros, que são obtidos a partir do petróleo ou gás natural, pois é a rota mais barata. É possível obter um monômero a partir da madeira, álcool, carvão e até gás carbônico, pois todas essas matérias-primas são ricas em carbono, o átomo principal que constitui os materiais dos polímeros. Todas essas rotas, contudo, aumentam o preço do monômero obtido, tornando-o não competitivo. No passado, os monômeros eram obtidos de resíduos do refino do petróleo. Hoje, o consumo de polímeros é tão elevado que esses resíduos de antigamente têm produzido internacionalmente nas refinarias para dar conta do consumo. Divisão dos polímeros. Eles são divididos em termoplásticos, termorrígidos ou termofixos, elastômeros, que é a borracha. Termoplásticos são os chamados os plásticos, constituídos com maior parte dos polímeros comerciais. A principal característica desse polímero é o poder difundido de diversas vezes. Dependendo do tipo do plástico, também pode se desenvolver em vários solventes, logo sua reciclagem é possível, uma característica bastante desejável nos dias de hoje. As propriedades mecânicas variam conforme o plástico, sobre a temperatura ambiente, podem ser maleáveis, rígidos ou mesmo frágeis. Estrutura molecular linear, dispostas na forma de cordões soltos, mas agregados como um novelo de lã. Termorrígidos, termofixos. São rígidos e frágeis, sendo muito estáveis à variação de temperatura. Uma vez prontos, não se fundem mais. O aquecimento do polímero acaba sendo em altas temperaturas, que promove a decomposição do material antes de sua fusão, logo sua reciclagem é complicada. Estrutura molecular, na verdade, são os cordões estão ligados fisicamente entre si, formando uma rede ou reticulado. Eles estão presos entre si através de inúmeras ligações, não movimentando-se com uma liberdade como no caso dos termoplásticos. Pode-se fazer assim uma analogia com a rede de malha muito fina, e os exemplos são baquilete, usada em tomadas no embutimento de amostras metálicas, poliéster, usado em carrocerias, caixas d'água, piscinas e etc., e na forma de plástico reforçado, fiberglass. Elastômeros, borrachas, classe intermediária entre os termoplásticos e os termorrígidos. Não são fusíveis, mas apresentam alta elasticidade, não sendo rígidos como os termofixos. A reciclagem é complicada pela capacidade de fusão, de forma análoga aos termorrígidos. A estrutura molecular é uma estrutura similar à do termorrígido, mas nesse caso há menor número de ligações entre os cordões, ou seja, é como se fosse uma rede, mas com malhas bem mais largas que as do termorrígidos, e os exemplos são pneus, vedações, mangueiras de borracha. Características: eles são mais leves que metais ou que cerâmica, como por exemplo o polietileno, que é 3 vezes mais leve que o alumínio e 8 vezes mais leve que o aço. E isso é uma motivação para o uso nas indústrias de transportes, embalagens e equipamentos de esporte. Tem alta flexibilidade, conforme o tipo de polímero e os aditivos usados na sua formulação. Alta resistência ao impacto. Tal propriedade é associada à transparência. Permite substituição do vidro em várias aplicações. E quais seriam essas aplicações? Em lentes de óculos, em acrílico ou policarbonato, em faróis de automóveis, na forma de policarbonato, em janelas de trem e de subúrbio, constantemente quebrado por vândalos que também são formulados por policarbonatos. Baixa temperatura de processamento. Conforme a peça a ser produzida, ela necessita de um aquecimento entre 250 e para plásticos mais especiais requer aquecimento de 400 graus. E isso ocorre um baixo consumo de energia e também faz com que os equipamentos sejam mais simples e não tão caros quanto os equipamentos usados para metais ou cerâmica. Baixa condutividade térmica. A condutividade térmica dos polímeros é cerca de 1000 vezes menor que a dos metais, logo são altamente recomendados em aplicações que requerem um isolamento térmico, particularmente na forma de espuma. Outras características pode ser vista a maior resistência à corrosão. As ligações químicas presentes nos plásticos lhe conferem maior resistência à corrosão por oxigênio ou produtos químicos. Isso, contudo, não quer dizer que os plásticos sejam
completamente vulneráveis ao problema, como, por exemplo, um CD. Ele não pode ser limpo com terebentina, que danifica sua superfície. De maneira geral, os polímeros são atacados por solventes orgânicos, que apresentam estrutura similar a eles, ou seja, similares diluem similares. Porosidade. O espaçamento entre as macromoléculas do polímero é relativamente grande. Isso confere baixa densidade ao polímero, o que é uma vantagem em certos aspectos. Esse largo espaçamento entre as moléculas faz com que a difusão de gases através dos plásticos seja alta. Em outras palavras, esse material apresenta alta permeabilidade a gases, que varia conforme o tipo de plástico. A principal consequência desse fato é a limitação dos plásticos como material de embalagem, que fica patente no prazo de validade mais curto de bebidas acondicionadas em garrafas PET. Por exemplo, o caso da cerveja é o mais crítico. A permeabilidade, contudo, pode ser muito interessante no caso das membranas poliméricas para remoção de sal da água do mar. Reciclabilidade. Alguns polímeros, como termorrígidos e borrachas, não podem ser reciclados de forma direta. Não há como refundi-los ou depolimerizá-los. A reciclagem de polímeros termoplásticos, apesar de tecnicamente possível, muitas vezes não é viável, devido ao seu baixo preço e à baixa densidade. O problema adicional é que o plástico reciclado é encarado como material de segunda classe, ao contrário do que ocorre com o aço ou o alumínio. Nos casos em que a reciclagem do polímero não for possível, sempre é possível queimá-lo, transformando energia em incineradores de alto forno. Contudo, plásticos que contêm halogênios, PVC e PTFE, geram gases tóxicos durante a queima. A solução é a identificação desse material, que deve ser encaminhado para a dehalogenação antes da queima. Suas características são o baixo custo, a baixa densidade, a baixa reatividade, a alta resistência elétrica e a baixa condutividade elétrica. A principal fonte é o petróleo, que pode produzir o GLP, que é o gás de cozinha, a gasolina, a nafta, o querosene, diesel, graxas, óleos lubrificantes e o asfalto. E os polímeros são o PVA, o PTFE, o PS, LDPE, HDPE, ABS, o PP, PMMA, HPS e a PET. O polipropileno tem baixo custo, elevada resistência química e a solventes, fácil moldagem, fácil coloração, alta resistência à fratura por flexão ou fadiga, boa resistência ao impacto acima de 15 graus Celsius, boa estabilidade térmica, maior sensibilidade à luz ultravioleta e agentes oxidantes. Pode ser aplicado em brinquedos, recipientes para alimentos, carcaça para eletrodomésticos, fibras e etc. O policloreto de vinila, ou PVC, tem baixo custo, tem uma elevada resistência à chama pela presença do cloro e o processamento demanda um pouco de cuidado. A restrição é que o PVC é considerado um monômero cancerígeno. O politereftalato de etileno tem uma boa resistência mecânica térmica e química. Tem boas propriedades de barreira, a absorção de oxigênio é de 10 a 20 vezes menor que nos plásticos comuns e é de fácil reciclabilidade. Tem como aplicação garrafas de bebidas carbonatadas e produtos de limpeza, na forma de fibras também, e na de películas. Policarbonato tem uma boa resistência a impactos. Sua transparência é de 96%, uma boa estabilidade dimensional e térmica, resistente aos raios ultravioletas, ele tem uma boa usinabilidade, altas temperaturas de flexão e boas características de isolamento elétrico. Suas aplicações são em CDs, janelas de segurança, óculos de segurança, carcaça para ferramentas elétricas, bandejas, jarros, escudos policiais, aquários e garrafas retornáveis. As estruturas do polímeros podem ser linear, ramificadas ou reticuladas, que são as ligações cruzadas. Cadeias lineares. São formadas por monômeros bifuncionais. Moléculas adjacentes são unidas por forças secundárias. Plasticidade aumenta com a temperatura e são termoplásticos. Cadeias ramificadas. São formadas por cadeias lineares com ligações perpendiculares ao corpo dos monômeros. Ramificações aumentam o entrelaçamento das cadeias. Cadeia reticulada. Polímeros com alta densidade de ligações cruzadas são termofixos.
Polímeros com baixa densidade de ligações cruzadas são elastômeros. Vulcanização é quando o enxofre une duas moléculas. Composição química. Homopolímero, quando todas as unidades repetidas são iguais. Capolímeros. Duas ou mais unidades meros diferentes geram uma maior diversidade. Propriedades mecânicas. Em geral, quanto maior o comprimento da molécula, maior a resistência mecânica e maior a resistência ao calor. Degradação. Degradação é qualquer reação química destrutiva dos polímeros, pode ser causada por agentes físicos ou agentes químicos. Causa modificações irreversíveis nas composições, nas suas propriedades físico-químicas. Pode afetar a cadeia principal, os grupos laterais ou o arranjo molecular original. Portanto, ocorrem mudanças nas propriedades dos polímeros. Fratura de polímeros. A resistência dos polímeros é baixa comparada a metais e cerâmicas. Como regra geral, o modo de fratura em polímeros termofixos é frágil. Em termos simples, associada com o processo de fraturas está a formação de trincas onde há uma concentração de tensões, isto é, riscos, entalhes e falhas afiladas. Já no caso de polímeros termoplásticos, tanto a fratura dúctil quanto a frágil são possíveis. Fatores que favorecem uma fratura frágil são redução na temperatura, aumento na taxa de deformação, presença de um entalhe afilado. Os termoplásticos vítreos são frágeis em temperaturas relativamente baixas, e à medida que aumenta, eles se tornam dúcteis na vizinhança das temperaturas de transição vítrea. Assim experimentam um escoamento plástico antes da fratura. Uma fratura que precede com frequência nos polímeros vítreos é o fedilhamento, ou formação de pequenas trincas. Se a carga de tensão aplicada for suficiente, as pontas se alongam e acabam se quebrando, fazendo com que os microvazios cresçam e coalesçam. Assim que os microvazios coalescem, começa a formar trincas. O fedilhamento se forma em regiões altamente tensionadas, que estão associadas a riscos, falhas e heterogeneidade molecular. Ainda mais, elas se propagam perpendicularmente à tensão de tração aplicada, e possuem tipicamente 5 micrômetros ou menos de espessura. Características diversas. Resistência ao impacto. Como ocorre com os metais, os polímeros podem exibir fraturas dúcteis ou frágeis quando são submetidos a condições de cargas de impacto. Fadiga. Os polímeros podem experimentar falhas por fadiga, como esperado a resistência à fadiga, e os limites de resistência à fadiga para os materiais poliméricos são muito menores do que para os metais. Outras propriedades mecânicas que algumas vezes apresentam uma influência sobre a adequação de um polímero para algumas aplicações particulares são a resistência à ruptura e a dureza. O parâmetro para medir a resistência e a ruptura é a energia exigida para rasgar ou romper o material. Uma curiosidade são as bolas de bilhar podem ser produzidas a partir de fenol formaldeído, que é baquelite. Antes era feito com marfim ou polímero sintético. Uso inovador. O uso de polímeros e resinas na agricultura é uma alternativa inovadora e eficaz para aumentar a eficiência do uso de água e fertilizantes nos sistemas agrícolas, tornando a produção de alimentos menos agressiva ao meio ambiente. Ensaios. O ensaio de Isório de Charpy são geralmente conduzidos para avaliar a resistência ao impacto. De Rockwell são usados com frequência para polímeros e é um método de medição direta de dureza, sendo um dos mais utilizados em indústrias. As aplicações. Ela pode ser aplicada em aeroespacial, estabilidade térmica e oxidativa, na engenharia, substituição de metais, fibra de alto módulo para uso em cordas, pneus, polímeros não inflamáveis, móveis e construção civil, polímeros degradáveis, liberação controlada de drogas, pesticidas, fertilizantes, aplicações médicas, suturas degradáveis, órgãos artificiais.
eletrônica, placas de circuito impressos, isolantes e baterias. Custo por quilo. Polietileno de baixa densidade, R$ 1,19. Polietileno de alta densidade, R$ 1,15. Polipropileno, R$ 1,17. Poliestireno, R$ 1,18. PET, R$ 1,20. Poliestireno de alto impacto, R$ 1,18. Poliestireno expandido, R$ 1,78. PVC rígido, R$ 1,38. PVC flexível, R$ 1,38. Policarbonato, R$ 6,85.